Olá, tudo bem? Neste vídeo vou demonstrar para você duas ferramentas. Uma é a ferramenta varredura, que serve para a modelagem, a construção de sólidos geométricos, assim como foi a extrusão e o revolucionar. E a outra é uma ferramenta de modificação, que é a casca, certo? A varredura também ela serve para fazer algumas modificações. E logo em seguida, vamos aqui trabalhar uma combinação entre uma ferramenta e a outra, ok? Então vamos lá. Criar esboço. Vou escolher aqui o plano frontal, ok? E neste caso, para trabalhar com a varredura, nós vamos precisar de dois esboços, certo? Um esboço que será o perfil, né, do sólido em si, e uma linha que servirá de caminho para que esse perfil possa percorrer e assim elaborar, construir o sólido geométrico. Então vamos lá. Então vou pegar aqui, construir aqui, né? Poderia ser uma figura qualquer, mas eu vou dar uma caprichada aqui, certo? Aqui. Então, continuando aqui, na criação do perfil. E finalizando. Pronto. Criado o perfil, vou retirar aqui as dimensões, certo? Aqui... Olha bem, esse azulado aqui não vai ter muita importância, porque na verdade a gente não tem a preocupação, né, de amarrar as dimensões, certo? Porém, a gente pode chegar aqui, botar assim, linear, vamos fazer a amarração desse com esse, certo? Desse com esse, pronto. Tudo em preto, e aí eu vou concluir o esboço, certo? E agora nós vamos construir um novo esboço que servirá de caminho. Vou escolher aqui o plano horizontal. Estou dando aqui, estou conseguindo pegar aqui o plano. Vamos lá, vamos fechar aqui. Agora pronto, certo? E aí vou lá, colocar aqui, ó. Ok, vou exagerar um pouquinho aqui nas dimensões. Ok. Então, mais uma vez, observe que tem um azulado aqui, também não vai ter muita importância. E vou concluir aqui o esboço. Certo? Oh, perdoe-me. Vou fazer uma edição aqui, porque eu não queria bem ele reto. Editar esboço, vou aplicar aqui uma curvatura de 20, deixar de 20 mesmo, já está de 20. E concluir o esboço. Pronto. Feito isso, olha que coisa simples. Varredura, pede para selecionar, né, o perfil é esse aqui, essa forma, e depois pede para selecionar o caminho. Então, vou indicar aqui e dizer que o caminho que eu quero é este. Pronto. Está aí o nosso sólido geométrico, né, feito com a ferramenta Swift. E aqui neste caso eu poderia, né, fazer uma combinação agora. Depois do sólido já criado, eu poderia utilizar o Swift como uma ferramenta de modificação. De que forma? Então vou colocar aqui, pegar esse ponto, vou criar aqui um outro perfil, certo? Colocar aqui um valor qualquer, concluir esboço, voltar à perspectiva e mais uma vez a varredura, selecionar o perfil, depois selecionar o caminho. Aqui eu já tenho a linha, certo? E aí pronto. Observe que, né, utilizamos aqui o Swift para poder, ou a varredura para poder fazer uma edição aqui da forma geométrica, certo? E aí eu poderia também, aqui na linha do tempo, eu posso fazer edição, no caso do recurso, e ao invés de fazer, né, o recorte, eu poderia fazer a união. Observe que já tem uma outra configuração do Swift, ou melhor dizendo, da varredura, certo? Swift é o nome da ferramenta na versão em inglês, tá certo?
Pois aí está. Agora vamos fazer a combinação, né, das ferramentas. No caso, temos a ferramenta de extrusão, certo? Vamos trabalhar com a ferramenta também a casca, ok? Que eu falei que ia demonstrar, e o Swift, certo? Então vamos lá. Criando primeiramente o esboço, certo? Vamos criar aqui primeiro o esboço da base do objeto que queremos. Eu vou também colocar aqui dimensões arbitrárias, sem nenhuma preocupação aqui, ok? Vou fazer o arredondamento aqui, tá bem? Aqui já tem 30, né? Mas vou colocar 20. 20 aqui também, 20 nos cantos. Observe que também estamos trabalhando com a ferramenta de arredondamento. Vou tirar aqui as dimensões, só para limpar aqui um pouco as restrições. Bom, faltou aqui este canto. E concluir o esboço, certo? Vamos agora fazer a extrusão do objeto, colocando aqui, diminuir mais um pouquinho aqui a altura, botar para 70. Ok, é só isso mesmo que nós temos. Bem, e aí nós vamos agora aplicar essa ferramenta casca de modificação, certo? O que é a casca? A gente vai criar, como aqui o próprio objeto que está demonstrando, essa caixa de diálogo que está mostrando, casca remove materiais, certo? Internos. Então vamos lá. Colocando ele, ou seja, acionando ele, nós temos que selecionar o corpo, ou a face, então eu vou selecionar essa face, e aqui ele está pedindo para colocar a espessura interna. Essa espessura interna, ela vai criar uma casca com essa dimensão e até a base, ou seja, a base também vai ficar com a espessura necessária. Como se estivesse cavando internamente, né, o objeto, criando uma parede com a dimensão que nós vamos determinar, e também a base também com essa mesma espessura, certo? Vou colocar aqui 10, certo? Observe que já fez a criação ali da casca. Então, tanto essa parede aqui tem 10 milímetros, como essa parte daqui, essa superfície daqui para baixo, ela também tem 10, ok? Pronto, feito isso, agora vamos aplicar, né, a ferramenta de varredura para fazer uma modificaçãozinha aqui, ok? Bem, vamos, primeiramente, criar um outro esboço. Vamos escolher aqui um dos planos, que poderia ser esse plano ou esse plano, porque eles cortam, né? Tanto esse plano, ele vai cortar no sentido transversal, e esse plano vai cortar o objeto no sentido longitudinal. Então eu vou escolher esse plano, certo? E aí, para que a gente possa aplicar aqui o esboço, né, para a gente fazer aquele recorte com a varredura, eu vou primeiramente criar a fatia, ou seja, eu vou adentrar, né, na parte interna do objeto. Então tem aqui fatia, que na versão em inglês vem como slice. Então vou acionar. Então observe que eu estou dentro do objeto, certo? Tá aqui, dentro do objeto. E aí é o seguinte, agora para poder construir aqui um novo esboço, observe que a princípio eu tenho aqui esse ponto. Observe que, né, eu tenho esse ponto adicionado. Porém, quando eu parto para a construção, eu vou colocar aqui um retângulo, vou botar um círculo, certo? Observe que eu não tenho nenhuma referência, não cria nenhum tipo de referência para poder saber se o ponto vai estar, o centro da circunferência vai estar exatamente no vértice ou sobre a linha, certo? Neste caso, o que é que nós devemos fazer? Nós vamos transformar essa linha em torno, né, do corte, da seção, vamos transformar essa linha em realmente uma linha, mas uma linha de construção, porque não deve interferir no sólido. Então eu venho aqui em criar, e aí nós temos esse processo, esse apoio aqui, digamos assim, essa ferramenta de apoio, que é projeto incluir. Então tem aqui projeto, interseção. Geralmente a gente pode utilizar um ou outro, mas nesse caso a gente trabalhar com interseção, fica melhor porque eu vou estabelecer os limites da interseção do plano que nós escolhemos anteriormente com o sólido geométrico. Então feito isso, aí eu tenho aqui o filtro de seleção, que pode ser entidades especiais, especificadas, ou então o corpo. Geralmente a gente coloca do corpo todo. Então eu vou clicar aqui na região interna. Pronto. Feito isso, eu dou OK. Observe que agora, quando eu coloco o cursor na parte interna, nós temos ativado a linha ao redor. Só que essa linha não pode aparecer, certo? Ela não deve ser como linha, né? Como se estivesse criando um esboço qualquer. Então a gente vai selecionar todas as linhas, aqui, a gente dá uma janelada, e transformar essa linha em linha de construção. Pronto. Feito isso, observe que ao redor tem uma linha tracejada, que é a linha de construção. Agora sim eu já posso fazer o nosso esboço. Então, botar círculo, observe que já tem uma referência, tá vendo aqui, ó? Então já tem um xizinho aqui, indicando que aqui é o ponto médio, aqui já tem o endpoint, e já tem o xizinho aqui, ó, sobre a linha. Então, eu vou colocar aqui,
do lado, pode ser interno, como demonstração, pode ser na parte interna, mas vou colocar aqui na parte externa. Então, olha, criando, vou colocar aqui o diâmetro, vou colocar aqui até o ponto médio, certo? Um diâmetro de 10. Coloquei e pronto. Vou dizer concluir esboço. Concluir o esboço, retorna à posição original. Observe que aquela linha, tá vendo? Está ela aqui tracejada. Então ela não vai interferir no desenho. Ou seja, o programa ele não vai entender que aquela é uma linha de esboço para poder criar um polígono fechado. Certo? E aí venho de novo em varredura, clico no perfil, depois venho selecionar o caminho. Bem, eu posso selecionar tanto essa linha de fora, ok, como a linha de dentro, porque o intuito é indicar que esta linha vai ser o caminho percorrido pelo perfil. Então, tanto faz ele estar fora como está dentro, né, na interseção, que ele vai seguir o mesmo caminho, certo? Então, vamos lá. Então, seleciono de fora, está aí, ok? Então, no cortar, vou dar aqui um ok. Então, observe o que foi que a varredura fez no objeto, né, como a edição do objeto, que, nesse caso, foi um corte, né, recortou, ou poderia ser também, ao invés de recortar, aqui ao lado direito, né, na operação, eu poderia fazer a união. Certo? Observe que ele acrescenta elementos. Tá? Vou dar um ok de novo, para ficar mais limpo o desenho. Então, observe o sólido geométrico. Então, está aqui. E, retornando, vou voltar ao que era. Editar recurso e vou dizer que eu quero recortar. Tá ok? Pronto. Aí está, né, o resultado do trabalho com a varredura, melhor dizendo, com a extrusão, com a casca e a varredura. Ok? Até o próximo vídeo, hein?